Hi people, good evening, be welcome. I'm English teacher Marcos Cesar. Let's go to begin our English video lesson tonight, speaking about grammar. Tonight our subject is subjunctive mode, that I dedicate to all English students from all over the world and Brazil too. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marcos Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa noite, falando a respeito da gramática. Nosso assunto de hoje é o modo subjuntivo. Let's go to begin. Vamos começar. Come with me. Venham comigo. Come on, vamos. Pay attention, people. Prestem atenção. Vamos lá. Subjuntivo. Como usar o subjuntivo no inglês, o modo subjuntivo em inglês? Assim como na língua portuguesa, no português, os verbos no modo subjuntivo, são a parte essencial da gramática inglesa e nos ajudam a formular frases e ideias que apresentem, então, ações e fatos, porém de uma maneira imprecisa, eventual, duvidosa ou mesmo incerta. Por exemplo, quando queremos dizer algo do tipo, talvez ele chegue mais cedo, ou no inglês, maybe he will arrive earlier. A impressão que temos é então de incerteza sobre a chegada de alguém, ok? Correto? E é justamente isso que caracteriza o subjuntivo nas frases, tanto em inglês como no português. Mas calma que vem muitos outros detalhes a serem observados nesse tema super interessante da gramática, ok? Let's go on. Vamos continuar. Afinal, o que é o subjuntivo no inglês? Subjuntivo em inglês. Como bem resumimos acima anteriormente, o subjuntivo ou subjuntivo no inglês se refere a um modo verbal que serve para expressar então uma determinada hipótese de algo irreal ou indesejado. Por esse motivo, em geral, usamos o subjuntivo em expressões como sugestões, dúvidas, desejos, sonhos, vontades e possibilidades. Vamos ver o exemplo. Por exemplo, if I could, I would travel every weekend. If I could, I would travel every weekend. Se eu pudesse, eu viajaria todos os finais de semana. Se eu pudesse, eu viajaria todos os fins de semana também. Perceba que a frase remete a uma vontade, a um sonho, sendo impossível então identificar se isso realmente vai ou não acontecer um dia. Pois bem, isso vai acontecer ou não um dia? Pois bem, isso é uma das principais características do subjuntivo, do modo subjuntivo. Então vejam, se eu pudesse, if I could, I would travel every weekend. If I could, I would travel every month. If I could, I would travel every week. Então, se eu pudesse, if I could, eu viajaria todos os finais de semana, como aqui, ou poderíamos trocar every week, toda semana, todas as semanas, ou ainda poderíamos trocar every month, todos os meses. Então, veja bem, if I could já está dando uma ideia de possibilidade, de uma vontade, de um sonho, mas não está dando certeza. I would travel, eu viajaria, não é eu viajarei, eu estou dizendo eu viajaria, né, o futuro do passado. Então, eu viajaria todos os finais de semana, como aqui está descrito. Também poderíamos trocar esse weekend por week, semana, ou mês, todo mês, month, ok? O month, todos os meses, todas as semanas, every week, né? Toda semana ou todas as semanas, every week, ok? Então aqui indicando uma possibilidade, uma vontade ou um sonho. Então isso caracteriza uma das principais características desse modo subjuntivo em inglês, ok? Let's go on, vamos continuar. Como funciona então o subjuntivo no inglês? Em geral, o subjuntivo no inglês costuma sempre aparecer, tá? Mas ele é completamente possível fazer construções também, não só no presente, mas no passado e no futuro, como no exemplo anterior, tá? No entanto, alguns detalhes importantes e que podem causar confusão nas pessoas, os brasileiros, precisam ser levados em consideração na formação das frases e expressões, tá? No entanto, alguns detalhes importantes e que podem causar confusão nas pessoas precisam ser levados em consideração na formação das frases e expressões. O primeiro deles é usar sempre o verbo na sua forma básica,
sem nenhum tipo de conjugação. Então o verbo precisa ser utilizado na sua forma normal, sem que haja qualquer tipo de conjugação, ok? Então vejam, por exemplo, se falarmos I require that you walk faster. I require that you walk faster. O subjuntivo surge no verbo walk e, portanto, não necessita o uso de nenhum termo auxiliar ou flexão. Então vejam, I require that you walk fast. Tá? Eu exijo que você ande mais rápido. Tá? Eu exijo, eu solicito, eu requiro. Tá? Eu exijo que você ande, que você caminhe mais rápido. Walk faster. O subjuntivo aqui vai aparecer, tá? No walk. Walk aqui ele vai sempre aparecer dessa forma, tá? Como walk. Ele não vai ter terceira pessoa, walks, tá? Nem gerúndio, nem nada. Aqui ele vai aparecer na sua forma normal como walk. Tá? O walk aqui caracteriza o subjuntivo, tá? Eu exijo, eu desejo, tá? Que você caminhe, que você ande mais rápido, faster. O walk aqui está caracterizando o verbo no modo subjuntivo. Em relação aos demais pontos e regrinhas, para se construir uma expressão no subjuntivo, em inglês, no subjuntivo, a gente separou então as seguintes dicas. Vamos continuar. See here, vejam aqui. Para sugestões e requerimentos, vejam. Nesses casos, indica-se o uso de verbos como require, suggest ou ask, plus ou more, that, more, a pessoa, mais o verbo. Repetindo, para sugestões e requerimentos, tá? Como require, suggest ou ask, more, that, more, a pessoa mais o verbo. Tá? Então, nesses casos, indica-se o uso de verbos como requerir, exigir, solicitar, require, suggest, sugerir, ou ask, pedir, solicitar, mais o that, que, né? O que, daquele, o que, tá? Mais a pessoa, mais o verbo. Sendo assim, podemos ir direto para alguns exemplos práticos. Vamos ver aqui. Liguem. Vamos ver alguns exemplos práticos. We recommend that she arrive earlier. Repeating. We recommend that she arrive earlier. Recomendamos que ela chegue mais cedo. Vejam aqui, olha. We recommend that she arrive earlier. Vejam um detalhe importante. O arrive aqui, tá? A parte do subjuntivo está onde? Está depois do that, né? We recommend that she arrive earlier. Vocês vão perguntar, espera aí, nós recomendamos que ela chegue mais cedo. Muito bem. Depois do that, she arrive, a pessoa pode dizer, espera aí, she é terceira pessoa, o arrive tinha que ter o S na frente, terceira pessoa no presente. Mas por que não tem o S? Porque aqui nós estamos falando do modo subjuntivo. No modo subjuntivo, não usa-se terceira pessoa, não temos indicação de terceira pessoa, ok? Então, por isso é que o arrive está escrito somente dessa forma, não tendo o acréscimo do S, tá? Então, we recommend that she arrive earlier. Recomendamos que ela chegue mais cedo. Um exemplo clássico, exemplo básico do modo subjuntivo. Continuando. The nutritionist suggests that he eat more at lunch. Então, vejam. The nutritionist suggests that he eat more at lunch. The nutritionist suggests that he eat more at lunch. A nutricionista sugere que ele coma mais no almoço. Veja bem, onde está o modo subjuntivo? A partir do that em diante. Tá? Assim como na primeira oração, do we recommend that she arrive earlier, o modo subjuntivo começa a partir do that. Tá? Aqui na segunda oração também. The nutritionist suggests that he eat more at lunch. O modo subjuntivo está depois do that. Primeira parte da oração, a gente escreve, a gente diz da forma normal. O nutricionista sugere, the nutritionist suggests. Então, o suggests está na terceira pessoa, por isso está suggests. E na parte que constitui o modo subjuntivo, então ficou that he eat e não eats. Então, that he eat e não he eats, that he eat more at lunch. A nutricionista sugere que ele coma mais no almoço. Esse que ele coma mais no almoço é o que caracteriza, que formaliza esse modo subjuntivo no inglês, subjuntivo mode, ok? Bom, dá para notar que nas duas frases utilizamos exatamente a construção sugerida anteriormente, aplicando então
os verbos, aplicando os verbos, o that. Tá? Então estamos utilizando o that, tá? Antes da pessoa e do verbo. Tá? That she arrived, that he eat, o that está sendo utilizado, aplicando o that antes da pessoa e do verbo. O that antes da pessoa e do verbo. That she arrived, that he eat, antes da pessoa e do verbo, antes do pronome, tá? Do pronome pessoal e do verbo. Tá? Não esqueçam. Tá? Porém, aí que vem uma das dúvidas mais interessantes, mais comuns dos estudantes de inglês. Afinal, o correto não seria dizermos she arrives e he eats, tendo em vista que estamos na terceira pessoa? Mas a questão aí vem que, tá? Como estamos tratando do modo subjuntivo, tá? A partir do that, que caracteriza o modo subjuntivo, tá? Então, o that antes do she, pronome pessoal. O that antes do he, pronome pessoal. Então, o verbo adiante, na forma desse modo subjuntivo, tá? O verbo não pode ter S na frente do verbo. Não pode ser, ele não pode ser conjugado como uma forma do presente comum, do presente normal. Tá? Então, por isso é that she arrive, por isso temos aqui that he eat. Tá? Let's go to go on. Vamos continuar. Aqui diz, parabéns. No entanto, como bem explicamos antes, quando falamos no subjuntivo em inglês, o verbo deve sempre permanecer na sua forma básica, na sua forma normal. Ou seja, não pode ser conjugado nesse caso, permanecendo assim, sem um S no final, como eu falei agora há pouco. Para hipóteses e situações fictícias, vamos lá. Outra forma de aplicar o subjuntivo no inglês é pelo uso do could ou would, que seria o mesmo que o nosso modo condicional ou futuro do pretérito. Assim, em certas ocasiões, eles podem formar expressões hipotéticas em situações fictícias que caracterizam, então, o subjuntivo. Vamos ver. Então, repetindo, ó. Para hipóteses e situações fictícias. Outra forma de aplicar o subjuntivo no inglês é pelo uso do could, poderia, ou would, né, seria, né, que seria o mesmo, tá? O would, que caracteriza o verbo auxiliar do futuro do passado, que seria o mesmo que o nosso modo condicional, o futuro do pretérito. Assim, em certas circunstâncias, eles podem formar expressões hipotéticas e situações fictícias que caracterizam então o subjuntivo. Por exemplo, vamos lá. If you wash my car, I would be happy. Se você lavar meu carro, eu ficaria feliz. Segundo exemplo. When he arrives, we could dance together. Quando ele chegar, nós poderíamos dançar juntos. Então veja, o modo subjuntivo aqui, ele começa depois da vírgula. Tá? É a segunda parte da frase. Tá? Então, ó, if you wash my car. If you wash my car, se você lavar meu carro, aqui é a oração comum, normal. I would be happy. Tá? Essa oração está caracterizando aqui, tá, uma situação de hipótese, situação fictícia, uma hipótese. Tá? Então, se você lavar o meu carro, eu ficaria feliz. O modo subjuntivo aqui está na segunda parte da oração. I would be happy. Está utilizando aqui, nesse caso, o futuro do pretérito. Futuro do passado, que é o would. I would be happy. Eu ficaria, eu estaria feliz. If you wash my car, I would be happy. Se você lavar meu carro, eu ficaria feliz, eu estaria feliz. I would be happy. Segundo exemplo. When he arrives, we could dance together. When he arrives, primeira parte da oração se escreve da forma normal, tá? When he arrives, quando ele chegar. Oração no tempo presente na forma normal. Nós estamos conjugando o verbo na terceira pessoa com he, por isso tem que ter o S na frente do arrive. Então, when he arrives, we could dance together. Então, a parte aqui do subjuntivo está na segunda parte da oração depois da vírgula. We could dance together. Nós poderíamos, né? Nós poderíamos dançar juntos. Quando ele chegar, nós poderíamos dançar juntos. When he arrives, we could dance together. Tá? Tanto no primeiro exemplo. If you wash my car, I would be happy. Forma aqui do subjuntivo na segunda parte da oração, depois da vírgula. I would be happy, sendo caracterizado pelo uso do verbo. O would, verbo auxiliar, would, futuro do passado. I would be happy, eu ficaria feliz. E na segunda oração, when he arrives, aqui você escreve normal. Quando ele chegar, nós poderíamos dançar juntos. Esse poderíamos aqui
tá? Também caracteriza, tá? Vamos dizer assim, que seria o futuro do passado, sendo que usando o verbo can. O verbo can no futuro do passado, ele vira o quê? Vira could. Então, nós poderíamos, né? O verbo can no futuro do passado. Então, nós poderíamos dançar juntos, caracterizando aqui, tá? Esse we could dance together, tá? O modo subjuntivo. When he arrives, você escreve de forma normal, arrives, terceira pessoa junto com o he. Terceira pessoa, tempo presente. We could dance together, que é a forma do subjuntivo, tá? Então, usando could, ok? Continuando. Perceba que ambas as frases dão ideia de possibilidade, caso alguma coisa aconteça, caso algo ocorra, ok? Let's go on, let's go to go on. Vamos continuar. Vejam, para agora indicarmos desejos e vontades. Por fim, o subjuntivo, modo subjuntivo, modo subjuntivo, também pode expressar uma vontade ou desejo de que alguma coisa aconteça, ocorra, como os exemplos a seguir. It is desirable that he speak tonight. É desejável que ele discurse essa noite, que ele fale essa noite. Repetindo. It is desirable that he speak tonight. Você pode pensar assim, espera aí. He speak, por que não speaks, né? Terceira pessoa, he, tempo presente. Mas aí tem que lembrar que aqui nós temos uma situação de modo subjuntivo, em que temos o that antes do he. Então aqui a segunda parte da oração, that he speak. Esse that he speak, indicando o modo subjuntivo. Então speak não pode ter indicação de terceira pessoa com S, ou aquele S na frente, tá? Então ficou, it is desirable that he speak tonight. É desejável que ele discurse essa noite, ok? Desejável que ele discurse essa noite. It is desirable that he speak tonight. Não he speaks, tem que ser that he speak tonight. Esse that he speak tonight caracterizando o modo subjuntivo. Continuando. On. Como usar o subjuntivo, no futuro e no passado? Até aqui explicamos e vimos uma série de exemplos do uso do subjuntivo no presente e do indicativo. Mas como comentamos mais acima, esse modo verbal também pode ser usado no futuro e no passado, desde que também se sigam essas ideias de desejos, requerimentos e sugestões em tempos que já passaram ou que venham ainda a ocorrer, ok? Então, pode não só usar no presente, pode também usar no futuro e no passado, desde que se sigam essas ideias de desejos, requerimentos e sugestões em tempos que já passaram ou que ainda venham a ocorrer, ok? Let's go on. Vamos continuar. Subjuntivo no passado. My man requested, simple past, that Brian stop the discussion. Minha mãe solicitou que Brian parasse a discussão. Repetindo. My man requested, in simple past, that Brian stop, in infinitive mode, the discussion. Minha mãe solicitou que Brian parasse a discussão. Então vejam, man nada mais é do que mãe ou mother. Então mãe é a forma, vamos dizer assim, carinhosa de dizer mamãe, a forma abreviada. Então my mom requested, né? The simple past no passado simples. My mom requested no simple past that Brian stop, definitivo mode, the discussion. Então stop que está no modo definitivo. Tá? Stop the discussion, a discussão. Minha mãe solicitou, está no passado simples, que Brian parasse a discussão. Esse parasse, veja bem, ele está no modo infinitivo e não no modo do presente, naquele presente normal que a gente está acostumado, por exemplo, indicativo, né? Que senão ia ficar Brian stops. Nesse caso, não. O stop aqui está no modo infinitivo, tá? O subjuntivo aqui está caracterizado pelo uso do that, tá? Antes do nome Brian, tá? E do verbo stop. That Brian stop the discussion. My mom requested, the simple past, that Brian stop, infinitive mode, the discussion. Tá? Minha mãe solicitou que Brian parasse a discussão. Note que no exemplo acima nós usamos um tempo verbal passado. Requested, solicitou, mas sobre um desejo de que algo aconteça, de que algo acontecesse. Nesses casos, como dica, é muito comum usar também expressões do tipo if only, se apenas,
if only, tá? Se apenas, se somente. Ou então, I would like, eu gostaria. Ou ainda, I would rather, eu preferiria. Então, repetindo, ó, nesses casos, como dica, é muito comum também usarmos expressões do tipo if only, se apenas, somente. Ou se não, I would like, eu gostaria. Ou ainda, I would rather, eu preferiria. Tá? Eu acharia melhor, eu preferiria. Ok? Então, além dessa expressão que nós falamos, desse exemplo mostrado aqui, tá? Para você indicar um desejo sobre um desejo, tá? Note que no exemplo que nós falamos antes, usamos o tempo verbal no passado, requested, como nós vimos antes, tá? Requested, mas sobre um desejo de que algo acontecesse. Nesses casos também fica a dica de que é muito comum também usarmos expressões do tipo if only, tá? Se apenas ou somente, ou ainda I would like, eu gostaria, né? Eu gostaria, eu adoraria, tá? Eu gostaria. Ou I would rather, eu preferiria, eu acharia melhor. I would rather, eu preferiria. Ok? Continuando, going on. Subjuntivo no futuro. I will ask. Will, veja bem, verbo auxiliar do tempo futuro. I will ask the future that we maintain. I will ask the future that we maintain, infinitivo, tá? Respect in this place. Eu pedirei, eu solicitarei que mantenhamos o respeito nesse lugar. I will ask. Ou I will, se quiser também. Tá? Will, que por extenso. Ou I, apóstrofo LL. I will ask, ou I will ask the future that we maintain, definitive, respect in this place. Eu pedirei que mantenhamos o respeito nesse lugar. Aqui nesse exemplo, usamos o futuro seguido. Aqui nesse exemplo, usamos o futuro seguido do infinitivo para algo que também expressa um desejo incerto. Ou seja, o subjuntivo se destaca pelo fato de não sabermos se o respeito será ou não mantido naquele lugar. Tá? Então vejam, subjuntivo no futuro. I will ask, eu pedirei, solicitarei, that we maintain, infinitive mode, tá? Respect in this place. I will ask that we maintain respect in this place. Eu solicitarei, pedirei que mantenhamos o respeito nesse lugar. Então veja, I will ask no futuro. E o modo subjuntivo, that we maintain. That antes do pronome pessoal we e o verbo maintain. Maintain, que está na sua forma no infinitivo. Não pode ter conjugação nele. Tem que ser maintain dessa forma. Tá? Quer seja com I, com you, com he, she, it, we, you ou they. Tem que ser sempre esse maintain. Não pode ter outra forma de se conjugar, ok? Aqui nesse exemplo, usamos o futuro seguido do infinitivo para algo que também expressa um desejo incerto. Ou seja, o subjuntivo se destaca pelo fato de não sabermos se o respeito será ou não mantido naquele lugar. Let's go on. Vamos continuar. Tá? Cuidado com o verbo to be no subjuntivo. Vejam bem. Outro cuidado é ser levado em conta, outro cuidado e regrinha que precisamos seguir com o subjuntivo no inglês se refere ao uso do verbo to be no pretérito. Então vejam, outro cuidado com o verbo to be no subjuntivo. Outro cuidado e regrinha básica que precisamos seguir com o subjuntivo no inglês se refere ao uso do verbo to be no pretérito. Isso porque, obrigatoriamente, precisamos usar sempre o were no lugar de was nesses casos. Então, no passado, geralmente, a gente usa, né, nas conjugações, suponhamos, I was, tá, o verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então, nos casos em que teríamos que utilizar was como I was, com he was, she was, it was, a gente vai sempre utilizar, no caso aqui, somente o were com todos os pronomes de conjugação. Tá? Desde o I até o they. Com I, com you, com he, she, it, we, you e they. Isso porque, obrigatoriamente, precisamos usar sempre o were no lugar de was nesses casos. Por exemplo, na tradução da frase, vejam, se ele fosse preso, isso seria um escândalo. Se ele fosse preso, isso seria um escândalo. O correto é dizer, if he were arrested, it would be a scandal. Ao invés de dizermos, if he was arrested, it would be a scandal. Veja bem, você pode até pensar assim, espera aí, mas o verbo to be no passado é was, né? Então deveria ser if he was arrested.
It would be a scandal. Só que, veja bem, com o verbo to be, aqui no caso o subjuntivo, veja bem, já está no início da oração, tá? Nós estamos aqui no início da oração, então, como ele está dizendo aqui, ó, a gente usa como regrinha, tá? No caso do verbo to be, no pretérito, tá? Uma oração que está no modo subjuntivo, tá? O verbo to be, a gente vai usar ele somente, tá? Usando were e não was. Então, se ele fosse preso, então, if he was arrested, não. Nós vamos dizer, if he were arrested, it would be a scandal. Como trata-se de uma oração no modo subjuntivo, indicando uma suposição, uma dúvida, uma hipótese, tá? Então nós vamos dizer o que? He was arrested? Não. Vamos dizer, if he were arrested, it would be a scandal. Essa é a forma correta e certa. Se poderíamos dizer, if I was, vamos mudar aqui, se fosse eu, tá? If I was him, se eu fosse ele, it would be better. Se eu fosse ele, seria melhor. Não, eu não vou dizer if I was him, eu vou dizer if I were him. Todos os casos em que eu tiver que utilizar I was, que seria a conjugação normal, então eu vou dizer no lugar do I was, eu diria I were, tá? If she was, um exemplo, if she was the president, it would be better. Se ela fosse a presidente, seria melhor. Eu vou usar if she was? Não. Eu vou dizer if she were the president, it would be better. Se ela fosse a presidente, seria melhor. Então, veja bem, nos casos em que teríamos que usar o was, a gente não vai mais usar o was. Quando se tratar de situações como essas aqui, que estamos falando do modo subjuntivo, indicando dúvidas, suposições, tá? Dúvidas, suposições, hipóteses, ok? Situações que não se tem certeza, tá? Indicando dúvidas, hipóteses, tá? Então a gente vai usar no lugar do was. Nos casos em que utilizaria o was, nós vamos utilizar o were. Então, if he were arrested, it would be a scandal. Ao invés de if he was arrested, it would be a scandal. O certo é if he were arrested, it would be a scandal. Continuando, em resumo, essas são algumas dicas importantes e preciosas sobre o subjuntivo em inglês. Então, o subjuntivo em inglês são as principais regras e cuidados que precisamos nos manter atentos sempre que formos formular frases que expressem, vejam bem, incertezas, sugestões, situações fictícias e hipóteses. Vejam bem, é o que caracteriza esse modo subjuntivo, que você pode analisar a partir da língua portuguesa e no inglês também. Nós podemos utilizar no tempo passado, podemos utilizar no tempo presente, no tempo passado, no futuro, tá? Em vários tempos verbais, mas precisamos levar em conta essas importantes regras. Quando se trata de verbo to be no passado, devemos trocar os casos em que nós utilizaríamos o was, tá? Vamos utilizar o were no lugar do was. Ok? Fiquem atentos. Ok? That's it, people. Thanks very much. That you have a good night. See you next lesson. Bye bye, people. That is it. Thank you very much.